Olá pessoal, Márcia Cavalcante, TV Inovação, aqui no planeta Júpiter, explorando essa constelação de oportunidades com o fundador Bruno Dequec. Obrigada, Bruno, por estar conosco hoje. Obrigado. Acompanhe no canal. Bruno, eu fiquei muito curiosa esses últimos tempos, olhando estatísticas em vários veículos de comunicação, de mídia, apresentando muitos dados de disrupção e geralmente esses dados vindo de fora, Estados Unidos, alguma coisa na Europa, mas a gente não olha muito o Brasil, a gente não tem esses dados no Brasil. Até que ponto essas tecnologias de ruptura que estão por aí, vamos falar de inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, blockchain, até que ponto que isso está de fato chegando no Brasil, impactando nossas empresas? Você consegue nos dar aí uma palhinha, se você acha que isso é algo que veio para ficar aqui também? Muito obrigado pelo convite, Márcia, TV Inovação. Bom, a disrupção ela é sempre um movimento que acontece silencioso nos primeiros momentos, nos primeiros anos, enquanto as tecnologias ainda estão num estágio de exploração das oportunidades, até que elas entram num estágio de um hype, todo mundo fala sobre elas. Depois todas elas, de algum momento, passam por um momento também de abaixar a poeira um pouco, entender que elas não vão quebrar todas as barreiras que a gente acha inicialmente, e depois, num certo momento, elas entram no seu platô de produtividade. Então aí sim elas começam realmente a transformar o mundo uma por uma. Assim foi com das mais antigas que você pode imaginar, da roda até basicamente os trens. Quando vieram para os Estados Unidos, eles fizeram uma grande diferença. Depois o carro, o petróleo, a internet, né, avançando um pouco mais rápido. E agora a gente está enxergando mais uma série delas que estão vindo agora. Então, no começo todo mundo fala, esse negócio de internet talvez não faça tanto impacto no mundo. Eu acho que só o pessoal lá que quer comprar alguma coisa ou outra, e depois as coisas vão pegando uma proporção exponencial, né? Então no começo parece que é muito lento, e a partir de um certo momento elas começam a derrubar todo o mundo que já existe, né? Então, por mais que talvez a gente não esteja vendo, não esteja sentindo, mas a gente já está começando a comentar sobre isso, e tem algumas que estão vindo por aí que vão ser muito dramáticas de como elas vão impactar a vida humana na Terra. E a maneira como a gente faz negócios, a maneira como a gente se relaciona, e como a gente se relaciona com as máquinas e como que as máquinas se relacionam entre si. Então a gente está próximo de um momento de virada da humanidade muito, muito intenso. E se a gente não começar a olhar agora, a gente vai sentir drasticamente os seus efeitos em poucos anos, eu diria. Eu acho interessante também, Bruno, assim, a capacidade das pessoas, em especial o empreendedor brasileiro, de observar muito problema. A gente sabe que tecnologia resolve muito, mas se a gente não tem capacidade de observar problema e conseguir buscar a tecnologia certa na prateleira para incorporar na resolução desse problema, de nada adianta as nossas empresas. E o que eu percebo aqui na Júpiter, que me chamou muita atenção, é que existe muito esse viés de trabalhar muito com a educação, que eu acho que é a grande fragilidade do Brasil na incorporação de tecnologia, principalmente a educação para o empreendedorismo. Eu me lembro há 20 anos atrás, ainda trabalhando em carreira de multinacional, a gente falava muito assim, temos que inserir a disciplina de gestão da inovação, gestão da tecnologia dentro das engenharias, até dentro da medicina, a gente estava batalhando muito por isso, e estamos aqui nós, 20 anos depois, e as coisas permanecem da mesma forma nas nossas digníssimas universidades e institutos. Será que também a questão da educação ela vai virar algo independente e que nós, cidadãos, vamos ter que nos responsabilizar por ela, até por uma questão de continuidade no planeta? Eu acho que a educação ela já passou por uma transformação, ela está passando. Eu acho que se você parar para pensar como é que você pode aprender através do YouTube, que é gratuito, hoje em dia o que você consegue ensinar através de plataformas gratuitas, educacionais, ela já transformou drasticamente a maneira como a gente aprende. O que muitas vezes no Brasil, a gente tem um dilema no Brasil que é muito importante sobre isso, sobre inovação, que muito pouca gente fala inglês. Exatamente. Então como no mundo inteiro acabam fazendo muitas pesquisas de desenvolvimento de novas tecnologias em inglês, e só talvez 2% da nossa população fala inglês ou lê inglês com certa fluência, a gente leva um certo tempo a mais para incorporar isso ou para sentir os efeitos, talvez, disso. Mas no Brasil a gente já tem muitos negócios educacionais sendo altamente impactados pela uma educação potencialmente gratuita, né? E assim como muitas outras coisas estão virando gratuitas,
disruptas e estão mudando os seus modelos de negócio. E eu acredito que a educação hoje no Brasil, as instituições de educação tradicionais estão passando agora por essa sensação de disrupção e mudando a maneira como elas se relacionam com o conteúdo e com os seus alunos, como que elas transmitem, como que elas promovem o aprendizado. E a gente sabe que não tem nada que possa ensinar melhor uma pessoa do que a própria prática. A motivação para o inglês talvez seja até a própria necessidade de empreender, de resolver um problema, né? Que ter a capacidade de se adaptar a esse mundo, né? E a educação acho que é um exemplo, né? A gente tem que usar essas novas tecnologias para poder chegar no patamar de alcançar coisas que estão causando disrupção para nós entrarmos e resolvermos um problema de fato, né? E aí me vem também, Bruno, uma curiosidade para você, que é além da tecnologia na educação, que outras tecnologias vocês estão trabalhando aqui em Júpiter, né? E que você está percebendo que o Brasil está seguindo quase que o mesmo pace, a mesma linha lá fora. Você tinha falado alguma coisa sobre blockchain. Isso está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui também. A gente enxerga basicamente 5 tecnologias específicas que estão no seu momento entre o hype tecnológico e a produtividade plena. E elas estão entrando cada vez mais nos negócios brasileiros também. Uma delas é blockchain, que é a tecnologia que tem por trás do Bitcoin. O Bitcoin como uma moeda, né, uma criptomoeda, foi a primeira inovação usando o blockchain, mas a gente não enxerga como a principal coisa que vai mudar o mundo. Mas a tecnologia do blockchain em si, ela vai transformar completamente as nossas relações sociais, econômicas, jurídicas, de uma maneira que ela é tão profunda que a gente talvez não reconheça os negócios do futuro. Então, ainda se você parar para pensar, tem muitos negócios que são digitais na sua ponta, mas no seu coração ainda é muito analógico. Fala-se muito sobre o blockchain na área financeira, nas fintechs, aí cita-se muito o Bitcoin, mas fala-se isso muito porque os mercados financeiros de fora do Brasil são, em alguns casos, são menos desenvolvidos de termos tecnológicos do que o Brasil. Porque o Brasil, ele passou por muitas crises de confiança, quebras de sistema financeiro, então a gente tem um sistema financeiro mais robusto. A disrupção que a blockchain vai trazer, ela vai ser mais social, mais jurídica, mais econômica e não só simplesmente financeira. Potencialmente a gente vai ter negócios que vão mexer drasticamente com as relações dos advogados, com os seus clientes, pessoas jurídicas. Fim dos cartórios. Fim dos cartórios é a primeira coisa que a gente sempre pensa, né? Porque a blockchain, de modo geral, ela consegue fazer um settlement, ou fazer um registro de uma transação, de um contrato, onde todas as pessoas conseguem ver a veracidade e validar a veracidade desse documento de uma maneira onde todo mundo consegue enxergar. Então a gente pensa imediatamente no cartório brasileiro, que é uma coisa que certamente tem certos dias contados, né, os meses contados, mas claro que toda disrupção traz também um novo paradigma regulatório. Toda disrupção causa desconforto regulatório. O Uber foi assim, né, causou um enorme desconforto regulatório com relação aos taxistas, e a blockchain em algum momento ela vai chacoalhar a maneira como a gente registra contratos, como a gente executa contratos, porque os contratos podem ser autoliquidáveis. Então a gente pode fazer uma aposta agora, e quando as condições dessa aposta ou desse contrato forem seguidas, né, os gatilhos forem disparados, o contrato automaticamente pode ser liquidado. Você não precisa de entidades centralizadoras que garantem a reputação mais. Então você não precisa mais de um cartório, coloca em xeque inclusive as nossas estruturas organizacionais sociais, como governos, como poderes judiciários para resolver disputas. Várias das nossas instituições foram preparadas para os negócios e para as tecnologias que a gente não tinha. E agora que nós temos, né, por exemplo, como resolver uma disputa de um contrato usando um código e não um juiz, isso é muito disruptivo. Sim. E a gente ainda não consegue nem explicar toda a disrupção que ela vai causar, assim como a gente não conseguia imaginar na internet há 20 anos atrás. Então, são coisas que estão até um pouco fora de previsões, porque dependendo das condições locais, né, de regulação, de adoção, a questão também dessa velocidade de mudança profissional, a gente consegue fazer com que esse hype ele realmente vire um platô e ele tenha essa continuidade, ou eventualmente ele fique um bom tempo ali, né, naquela expectativa de concretização. Mas o que eu achei mais interessante, Bruno, que você comentou, é justamente você falar que o Brasil está mais preparado, principalmente pelo sistema financeiro e por ter uma base de dados enorme, a incorporar essas novas tecnologias.
Geralmente a gente imagina que os outros países estão mais preparados, mas a gente tem já uma base bastante formada, que é incrível, né? A gente pensar que tem aí, abre um leque de possibilidades de aplicação. E aí vem aqui na minha cabeça também outros setores que o Brasil tem seus centros de competência, né? Se a gente for falar de agronegócio, de energia, temos aí possibilidades incríveis de disrupção. E eu gostaria de te convidar depois para um próximo episódio para a gente falar sobre esses outros setores também. Então, desde já, parabenizo pela participação. Muito tema para a gente conversar. O Júpiter é uma casa que creio que vale a pena vocês conhecerem pela quantidade de novidades e de pessoas capacitadas que estão aqui para conversar com todos vocês. E agradeço novamente ao Bruno por participar da TV Inovação. Muito obrigado. Não deixe de curtir, compartilhar, chequem os links aqui embaixo com relação a Júpiter, Founders, também um pouquinho sobre blockchain, que nós falamos hoje, e por que não também colocarmos alguma coisa sobre a questão do futuro da educação. Curtam, compartilhem, não deixem de nos seguir. Márcia Cavalcante, um abraço, TV Inovação.